Está começando neste momento o seu programa de oração, o nosso encontro com a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece aqui na Novo Tempo de outros lugares também, outros programas também, o programa Entre Família e o Fé para Hoje. Mas neste momento quero junto com você também abrir a Palavra de Deus e estudarmos um texto muito importante que fala sobre decisões. O que a Bíblia diz sobre a dinâmica das decisões e qual caminho nós podemos correr com eles. Esse assunto é para você, para a sua família e muito útil para você hoje. Então não sai daí que depois da vinheta a gente já começa. Minha gratidão a você que está me acompanhando neste momento. Tempo é algo tremendamente importante, precioso nos dias de hoje, e eu tenho que agradecer a você a dedicação desse tempo, e o nosso coração se alegra em sabermos que estamos caminhando na mesma direção e não estamos indo sozinhos. Há uma frase de Jesus que ela não pode ser contornada, não pode ser ignorada sem prejuízo, e a frase é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas a salvação não se completa quando Deus dá apenas seu Filho unigênito. É necessária uma resposta daquele que recebe, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mesmo Jesus disse que ele veio ao mundo para salvar o perdido. E ele também disse que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele também disse na palavra, inspirou, e disse a seguinte frase: esses sinais, diz o texto, acompanharão os que creem. Crer é fundamental. Eu gosto de ser chamado de crente e gosto também de provocar o mundo dizendo assim: eu sou crente, ou seja, Deus fala e eu acredito. E a pergunta que essa frase relevante é: crer no quê? Tem gente falando aí de fé e a fé virou uma frase popular. Não é assim? Todo mundo fala, canta de fé e tem adesivos e camisetas de fé, mas quando a gente fala de fé, é fé no quê? Fé é um termo próprio da Bíblia. Sim, quando ela sai da Bíblia, essa palavra perde completamente o sentido, porque fé é acreditar com confiança, uma confiança divinamente inspirada na palavra de uma pessoa, na confiabilidade de uma pessoa, na infalibilidade de uma pessoa. Portanto, fé cresce quando a gente se entrega a Deus e acredita nele, e fé cresce conforme a gente sabe o que ele falou. E é por isso que eu quero te chamar a desenvolver a sua fé. Desenvolver do jeito que Deus chamou você, para deixar a fé crescer a partir do aumento e da profundidade da sua crença. Revista Esperança Novo Tempo tem esse nome, olha, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Ela fala sobre crenças fundamentais e como o nosso conhecimento da palavra de Deus aumenta a nossa fé. Qual conhecimento? Sobre os fundamentos da palavra. Nunca haverá uma revista que consiga compreender tudo o que a palavra de Deus tem, mas temos uma revista que compreende os fundamentos, os itens principais, o ponto inicial, aquilo que não pode faltar. Ela é profunda sem deixar de ser didática, e ela foi feita para você, para que você tenha na sua casa, à sua disposição, sem nenhum custo, absolutamente nenhum custo. O que você só precisa fazer é ligar para o Novo Tempo, falar com o Novo Tempo, para que o Novo Tempo envie o material gratuitamente para você. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro você pode, eu tenho certeza que você está com o celular aí do lado, ou no bolso, ou na mão, é agora. Você pode pegar assim, entrar no seu WhatsApp e ligar ou falar com esse contato aqui, uma mensagem para esse contato, 12, que é o nosso código de área, portanto, 12 98244 4449. Posso falar de novo? 12 98244 4449. Começa a conversa assim, ó: quero a revista Esperança, eu creio. E a revista vai chegar até a sua casa depois dessa conversa. Se você quiser ligar, é legal, vai ter uma equipe te esperando aqui, ó. 12 também, e o telefone é 21 27 3121. 12 21 27 3121.
21 e a revista chegará até você. Nós estamos falando de crença. O site da Escola Bíblica está à sua disposição para você entrar lá e, inclusive, escolher outros materiais, tá? novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. É uma oportunidade de ouro. O material é caro e vai ser para você de graça, então não perca essa oportunidade. Eu estou com a Bíblia aqui para falar com você de textos paralelos de uma história muito importante da Bíblia, cheia de lições para quem se preocupa consigo, que está no vale das decisões, para quem tem família para cuidar, para quem tem Deus como preocupação. Nós temos um texto de uma história muito importante que vai nos ensinar muito sobre isso. Então, com humildade, vamos orar primeiro, falar e pedir para Deus nos ajudar nesse estudo da palavra de hoje. Onde você está, se você consegue me acompanhar em oração, me acompanhe agora. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós vamos abrir a Tua palavra e estudá-la um pouquinho agora. Dá-nos, Senhor, o que precisamos, orientação de Ti, um espírito humilde, uma mente clara, uma compreensão profunda da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 18, e se você está com Bíblia, me acompanha, se você gosta de anotar aí, anote, que isso é muito importante. Gênesis, capítulo 18, começa assim, escuta, capítulo 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, entre 11 e 2 da tarde. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Celestiais, porque o texto começa com o Senhor apareceu a Abraão. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, verso 3, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que se lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E responderam, faça como você disse. Maior calor do dia, uma visita que trará uma grande notícia, uma visita que vai chegar para ele, vai tratá-lo como alguém digno, um convite para ficar e a aceitação do convite. Vire a página. Capítulo 19 do livro de Gênesis, escrito pelo mesmo autor, na mesma inspiração. Ao anoitecer, começa o capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma. Abraão recebe no maior calor do dia, na maior claridade do dia. Ló recebe à noite, a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra, do mesmo jeito que Abraão fez, e lhe disse, por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Vocês poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir seu caminho. Um convite para ficar e uma oferta de hospedagem. E a resposta foi, não. Passaremos a noite na praça. Um contraste, um paralelo intencional que, ao escrever o texto, Deus está deixando bem claro que existe um relacionamento diferente. São 2 membros da mesma família, Abraão e seu sobrinho Ló. E Abraão, ele recebe os anjos, ele convida os anjos vão trazer uma notícia importante para eles, ele convida, eles dizem sim. Ló está à porta de Sodoma, no momento escuro do dia, ele recebe os anjos, se prostra, convida, eles dizem não, e eles foram para trazer uma notícia ruim. Essa história não começa aí, e é muito importante que a gente revisite essa história e veja como que essa ruptura começou, começando com Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão quando este ainda estava em Ur dos Caldeus. E Abraão, aos 75 anos de idade, recebe um convite, recebe um chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão partiu
e saiu dali para uma terra que Deus ia mostrar. E desse ponto para frente, Abraão vai seguir uma sequência que ela denota para a gente qual é o caminho da sabedoria e das boas escolhas. Presta muita atenção. Abraão sai do lugar e quando Deus o chama, Abraão se submete ao chamado e vai partindo para novas opções. Abraão vive uma vida onde ele não tem escolha sobre tudo. Ele tem 75 anos de idade. Ele não tem tanta escolha sobre o futuro, porque a quantidade de passado está ficando cada vez maior que a quantidade de futuro. Abraão, ele tem uma esposa estéril e ele está entrando numa fase da vida de esterilidade. Então, ele mesmo que ele escolha ter filhos, ele não pode ter filhos. Abraão tem chances reduzidas de escolha. Abraão não tem com quem deixar a herança e por ele morar em uma cidade, ele mora no centro urbano, ele mora num lugar pagão, ele não tem tanta escolha sobre o ambiente que está ao seu redor. Mas a partir do momento que Deus chama Abraão, por incrível que pareça e por mais contracultural que seja, Abraão passa a ter mais escolhas do que ele tinha antes. Ele deixa o seu lugar, ele deixa a sua terra, ele deixa a sua parentela, vai para um lugar que Deus vai mostrar e a partir desse momento as escolhas de Abraão começam a ampliar. Ele não tinha escolha de ter filhos, agora ele tem a escolha de ter um filho, ele pode ter um filho, ele pode escolher como educar o filho, ele pode ver uma configuração familiar diferente. A vida dele se amplia. Ele começa a caminhar e ao caminhar ele vai distribuindo altares por onde passa e agora ele não está restrito à sua missão dentro dos muros de uma cidade, não, onde ele passa ele vai ampliando o conhecimento da glória de Deus manifestada na figura do seu Salvador prometido, Cristo ali. Abraão e Sara vão vivendo novos momentos e conforme ele vai vivendo, ele não apenas vai deixar a sua riqueza para uma pessoa, ele vai deixar um legado no plano da redenção. Essa é a clara dinâmica oferecida por Deus sobre boas escolhas. Anote isso aqui que eu vou te dizer. A grande característica de uma escolha sábia é que uma escolha feita com sabedoria vai se desdobrar numa quantidade maior de opções. Eu preciso enfatizar e repetir isso para você. Quando uma pessoa faz uma boa escolha, se espera que uma consequência de uma boa escolha seja ter mais escolhas amanhã. Isso é típico de uma boa escolha. Isso é típico da liberdade em Jesus. Vamos pensar em alguns exemplos? Você é um estudante. E como estudante você pode escolher estudar ou não estudar. Você pode escolher se dedicar para uma prova ou não se dedicar. Se você se dedicou, você, por exemplo, é um estudante que está se preparando para um concurso, para um vestibular que seja, e você dedicou muitas horas para estudar, em vez de dedicar tantas horas para outras diversões, uma pausa. Veja como é fácil escolher entre o que é certo e o que é errado, porque o que é errado e o que é certo já foi escrito, já foi determinado, já está posto entre a gente. Nenhum de nós precisa dedicar tanto esforço para descobrir o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos, isso já está na lei. Quando a gente escolhe o que é certo, no caso de um estudante que escolheu estudar, aí ele prestou vestibular e passou em 3, 4 faculdades diferentes. Antes ele tinha só a escolha de estudar, agora ele tem a escolha de onde morar, qual faculdade fazer, se vai fazer numa pública, se vai fazer numa privada, ele tem mais escolhas. Resultado de uma boa escolha é ampliar escolhas. Vamos pensar num outro exemplo. Uma pessoa está namorando e nesse namoro ele pode escolher como configurar o namoro. Ele pode ter um namoro completamente sem regras. Mas se namoro completamente sem regras, sem esperar determinados momentos, sem uma regra de intimidade, sem uma regra de profundidade em relação ao futuro, esse namoro pode ter uma relação sexual ilícita e esse namoro redundar numa gravidez. A partir do momento que uma pessoa tem uma gravidez no namoro, as escolhas dela diminuem muito. E muito. Ela não vai ter uma vida desgraçada, mas agora ela não tem tantas escolhas como ela tinha antes. Assim por diante. Uma pessoa que escolheu ter uma vida saudável, cuidar do corpo, o resultado de cuidar do corpo é ter muitas opções a viver nesse corpo. Uma pessoa que maltrata o corpo, que não tem uma vida temperante ou que usa substâncias que podem danificar o corpo, amanhã ela pode estar presa a um vício. Ou seja, as consequências das más escolhas são aprisionamentos. Uma má escolha, ela vai se desdobrar e a próxima casa de uma má escolha é ter menos escolhas. Isso aconteceu desde Satanás.
Pensa comigo. Lúcifer era um anjo santo, um querubim da guarda que vivia diante do trono. Se uma pessoa pode chegar até o trono, ela pode chegar até qualquer lugar. Portanto, ele tem acesso ao universo todo. Escolheu viver uma vida egoísta. E ao escolher viver essa vida egoísta, ele agora perde acesso ao trono e é expulso da presença de Deus. Esse mal se desenvolve e agora ele é expulso do acesso aos lugares onde não há pecado. Esse mal se desenvolve e o texto diz que Satanás passa a ser expulso dos corações das pessoas que são salvas em Jesus. E no final da história, desce um anjo do céu e no milênio ele é acorrentado para no final do milênio ele ser morto. Perceba que é uma grande quantidade de escolha, vai diminuindo, até que não tem escolha nenhuma. Essa é a lógica do pecado e das más escolhas. Nós vivíamos aprisionados no pecado. Éramos filhos da ira, descendentes da ira e aprisionados, escravos das nossas próprias paixões, até que Deus nos oferece a escolha da salvação. E o Filho do Homem nos liberta. E agora você tem acesso ao trono celestial, você tem acesso ao céu, você tem liberdade de escolha. A liberdade e a escolha correta faz com que a amplitude dela seja sempre maior. Vamos pensar nas escolhas de Ló, diferentemente das escolhas de Abraão. Abraão chega para o seu sobrinho Ló, depois de que os funcionários, os servos, o séquito deles e a quantidade de propriedades deles de rebanho é grande demais, não há terra que consiga sustentar tantos rebanhos, uma exigência grande. Então agora, por uma questão de gestão, eles precisam se separar. Os dois rebanhos, as duas fortunas juntas não conseguem coadunar, eles não conseguem viver juntas. Aí Deus dá, por meio de Abraão, uma escolha para Ló. E fala, Ló, escolhe. Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e escolhe ir para a direção errada. Ele escolhe estar perto de Sodoma. E ele vai para as campinas perto de Sodoma. Essa é uma escolha errada, mas não é uma escolha fatal. A próxima escolha de Ló, e a gente vai vendo no texto, a partir do momento que ele faz isso, agora ele não está mais perto de Sodoma, ele está em Sodoma. E ele é encontrado lá dentro de Sodoma. E Abraão vai ter que libertar ele quando os reis se guerreiam ali e ele tem uma escolha tão errada que ele não sai dessa sozinho. Abraão vai libertar ele. O próximo momento em que Ló é encontrado é nesse texto aqui, que ele não está mais em Sodoma. Ele está à porta de Sodoma. Olhando de uma perspectiva muito rápida, a impressão que a gente tem é de que ele está à porta saindo, mas é exatamente o contrário. Preciso te dizer algumas coisas sobre a lógica das cidades antigas e principalmente nessa área do mundo. É a porta da cidade onde as decisões mais importantes da cidade acontecem. Quando você olha, por exemplo, a história de Ruth, Noemi, Ruth, Boaz, é lá, na porta da cidade, onde as pessoas vão tomar as decisões. Ou seja, a gestão da cidade, a liderança, a prefeitura se dá na porta. Isso significa que Ló ficou perto de Sodoma, depois ele estava em Sodoma e agora ele está participando das atividades de Sodoma. Ele não está mais em Sodoma. Sodoma está nele. E essa sequência de escolhas vai deixando ele cada vez menos uma pessoa com capacidade de escolher amplamente, porque agora ele está sendo dominado pela cultura de Sodoma. A coerção da cidade de Sodoma está sobre ele. Pensa comigo um pouquinho. Ló é encontrado na cidade de Sodoma ao anoitecer. Você não precisa ser arqueólogo. A gente não precisa estudar muito. A gente imagina o que era Sodoma. O que Ló estava vendo, o que ele está fazendo, como os seus olhos estão acostumados ao que é Sodoma à noite. Como uma pessoa que é um filho de Deus, que é sobrinho de Abraão, o que ele está vendo ali no anoitecer de Sodoma? Amigo, deixa eu te dizer o que aconteceu com Ló. Ló, quando ele foi para Sodoma e começou a anestesiar a sua consciência, a ponto de se acostumar, se aproximar, chegou uma hora que a percepção dele do pecado ficou anestesiada e diminuída. Olha o que diz o texto. No verso 5, diz assim: chamaram Ló e disseram, onde estão os homens, olha só,
Vieram os habitantes de Sodoma, chamaram Ló quando os anjos entraram na casa dele e disseram assim, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para que abusemos dele. Típico pensamento sodomita. Então Ló foi até a porta, fechou por trás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Você que é pai, você que é mãe, você que é mulher, você que está me ouvindo, você que tem um pingo de consciência, vamos raciocinar avaliando Ló. Primeiro, Ló recebeu anjos na sua casa. Pergunto para você, você defende os anjos ou os anjos defendem você? Você é o guarda dos seus anjos ou você tem anjo da guarda? Olha a inversão. Segunda coisa, quando a gente vê a história de Abraão, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, dá seu filho para mim. E Abraão sobe um monte e Abraão entrega seu filho para Deus. E ele é o primogênito, ele tem um propósito. Deus reafirma ao mandar o cordeiro para morrer por Isaac, de que Isaac está sob a sua proteção, que ele tem um projeto para Isaac. Isaac vive sob o sangue do cordeiro. Ló ao contrário, enquanto Abraão entrega seu filho para Deus, Ló entrega suas filhas para os sodomitas, entrega sua filha para o mundo. E aqui está a parte mais trágica, ele está tão acostumado com a lógica mundana de resolver os problemas, que quando o mundo propôs um problema para ele, ele respondeu ao mundo com uma solução do mundo. E se você não prestou atenção em nada, essa é a hora de você prestar atenção, porque não se resolve problemas mundanos com soluções que saíram do mundo. Nossa vida fica trágica quando a gente enfrenta o mundo com ferramentas do mundo. Essa é a pior escolha que você pode fazer. Se o problema é pecado, a resposta ao pecado é graça. Não existe uma resposta mundana. Pecado não se trata com teoria, pecado não se trata com terapia, pecado não se trata com métodos, receitas ou listas. O enfrentamento do pecado é misericórdia e graça, não tem jeito. Se o problema é uma vida desordenada, desorganizada, infrutífera, se o problema é uma vida desprotegida, não se protege a vida, não se organiza, se orienta a vida sem ser pela lei. Não tem como. A forma onde Deus organiza a nossa vida é pela sua lei. E quando eu estou falando da sua lei, é mais do que pode e não pode. É assim, faça isso. Medite sobre isso e deixe que Deus organiza. Deus organiza o universo inteiro por meio de leis. Não, se o problema é a desorganização do mundo, o mundo só se organiza, ou a nossa vida só se organiza por meio da lei. Se o problema é a ofensa, a resposta é perdão. Se o problema é um coração incapaz, a resposta é conversão. Não se organiza nada no mundo a partir de lógica do mundo. E anota que eu vou te dizer, você que é líder, você que organiza uma casa, você que está numa igreja neste momento. Se a maneira como nós escolhermos ser atrativos, convincentes, for uma maneira mundana, nós vamos atrair pela lógica mundana e carnal, nós obrigatoriamente teremos que manter aquilo que nós atraímos com mais mundanismo e mais carnalidade. Se você quer tornar a sua vida, se tornar uma pessoa benquista, atraente, fazendo concessões e colocando em você uma pecha de carnalidade, você só vai atrair carnais. E para esses carnais ficarem, você vai ter que ser mais carnal ainda. Se nós queremos negociar com carnalidade, nós perdemos completamente a liberdade, porque carnalidade cobra um preço caríssimo. Aqui, Ló está dando para a gente uma grande lição, enorme lição. Não se responde ao mundo com mundanismo, mas tem mais uma lição aqui importante para a gente. Quando nós olhamos para o desenvolvimento do texto, nós vamos ver que no verso 12, então os homens disseram a Ló, os anjos dizem a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros.
os que estavam para casar com suas filhas. E ele lhe disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Em outro texto diz assim: eles pensavam que Ló estava gracejando contra eles, com eles. Vale uma reflexão, não? Pelo fato de Ló estar acostumado com Sodoma, aculturado com Sodoma, ter um jeito de Sodoma de falar, de pensar e viver ali, sem ser sal. Quando ele entregou uma mensagem de salvação, a mensagem de salvação entrou no ouvido daqueles que deveriam ser salvos por ele como uma piada. Eles não conseguiam identificar o que Ló estava falando de sério. Se a nossa vida não condiz com a mensagem passa a ser insípida e o mundo entende uma mensagem de salvação como algo que não deve ser levado a sério. Quando a gente coloca a mensagem de salvação, coloca a Bíblia como prioridade absoluta, e ela está no nosso trabalho, ela está nos nossos estudos, ela está à mesa, ela está no guarda-roupa, ela está nos relacionamentos, ela está na maneira como a gente pensa, ela fica na frente, ela que controla o controle da televisão, ela que escolhe as compras. Quando a mensagem do céu, ela domina a nossa vida e a gente dá o toque do clarim, ele soa para aquele que é o perdido e precisa ser salvo como um ponto de luz a ser seguido. Quando a nossa vida não condiz com aquilo que a gente fala, o mundo ri da gente. Os nossos filhos vão rir da gente. Aqueles que precisam ser salvos não conseguem identificar que a gente está levando de fato alguma coisa a sério em uma frase, se todo o restante da nossa vida a gente não levou. Eles acharam que era piada. Mas há uma última lição e eu gostaria de chamar você. Quando Deus tira Ló por meio dos seus anjos, e saem dali como se demorasse, diz o texto, como por ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão. E ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. Corra, diz eles, corra para sair daqui, corra pela sua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Eu não sei se hoje eu tenho uma mensagem mais importante para te dizer do que essa frase. Se trata da sua vida, se trata da vida da sua família, fuja, corra para salvar sua vida e não olhe para trás. O que Deus está dizendo para você hoje? Se existe algo para você fazer que vai salvar você, existe algo para você fazer que vai salvar sua esposa, vai salvar seu esposo, vai salvar seus filhos, corra, não olhe para trás, faça o que Deus mandou fazer e sobe o monte. Vá para o monte. Se a sua vida está faltando regras, corra e suba ao Sinai. Encontre-se com Deus lá e deixe que Deus organize sua vida. Se na sua vida falta misericórdia, falta perdão, falta uma experiência de salvação, corra, não olhe para trás e suba o Calvário e encontre-se com sangue lá em cima. Se na sua vida falta entrega, corra, fuja, sobe o monte e encontre-se com Deus lá no Moriá e entregue tudo para Ele. Se na sua vida você olha e não tem esperança nenhuma, olhe para tudo ao seu redor e não vê que tudo ao seu redor e o mundo conspira contra você. Corra, fuja, não olhe para trás, sobe o monte de Sião e encontre a salvação lá em cima e um futuro também. Minha oração para você hoje é para que você não olhe para trás. Viva essa vida de determinação para com Deus. Não seja claudicante, não seja vacilante. Vá e viva a lógica de Israel, a lógica de Jerusalém, a cidade para a qual seguimos. Orarei por você, para que Deus faça de você uma pessoa determinada e firme e correta nas suas decisões. Pai querido, poucas palavras vamos te falar, mas as tuas palavras nos satisfazem. Salva-nos para o teu reino, dá-nos decisões importantes e sábias e faz-nos ser determinados em correr na sua direção para encontrarmos salvação. Em nome de Jesus. Amém.